Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar sobre o livro Nietoska Niezvanova, de Fyodor Dostoiévski. E eu gostaria de dizer que este é o projeto Lendo Fyodor Dostoiévski. Para quem não gosta de spoiler, eu aconselho que vocês leiam o livro e depois venham aqui, porque a intenção destes vídeos é comentar o mais profundo que eu possa sobre a obra. A estrutura é basicamente a narradora é personagem, ela vai falar sobre a infância, a nova vida e o início da sua maturidade e há vários personagens que vão fazer parte da vida desta jovem. De antemão gostaria de dizer que este livro ele é um livro incompleto porque antes que Fyodor conseguisse terminá-la, ele foi preso no campo de trabalho forçado na Sibéria por ser simpático ao socialismo utópico, né? E o príncipe da Rússia da época mandou prendê-lo. Enfim. Então, Nietoska Niezvanova é o título e eu gostaria de ler para vocês o que significam essas duas palavras, que vai dar todo sentido à obra. Conforme a explicação do autor, Nietoska era um diminutivo carinhoso de Ana inventado pela mãe da personagem. Niezvanova dá a ideia de criatura sem nome. Então, esta explicação do nome Nietoska Niezvanova vai explicar tudo para vocês, para a obra, né? Vai remeter. No primeiro capítulo, a narradora vai nos contar uma história que ela soube por meio do Sr. B, que era amigo de Efimov, que se tornou seu padrasto e que posteriormente se tornou amigo dela na trajetória da vida. O que é que acontece? No primeiro capítulo, acontece que Efimov era amigo de um violinista virtuoso, mas ele era um fanfarrão, beberrão, e por isso acabou fracassando. Ninguém dava moral àquele violinista, somente Efimov. E por causa disso, quando aquele fanfarrão violinista morreu, ele acabou herdando o violino. E Efimov era um clarinetista um pouco medíocre. E o dono da orquestra queria comprar o violino, só que ele não vendia de forma nenhuma. E o dono da orquestra até interrogou por que ele não queria, já que ele tocava violino. Mas a seguir, descobrimos que antes que aquele violinista fanfarrão morresse, ele ensinou a Efimov a tocar violino. E há um momento que há toda uma trama lá, uma intriga, e ele toca e vem que ele se torna um virtuoso, né? O dono da orquestra sai chorando. Só que ele se acha um gênio, e aí ele quer ir para São Petersburgo para crescer. Ele demora um tempo para chegar até lá, né? Mas quando chega, ele é um homem que não conseguiu muitas coisas na vida e ele casa com uma mulher para ser bem-sucedido, para ter tempo para tocar violino, porque ela tinha uma pequena quantia herdada. O que é que acontece? Essa mulher era a mãe da narradora personagem, né? Que é Ana. Nietoska, que é Ana, traduzido. E esta mulher, assim, acaba tendo brigas terríveis com Efimov, que a partir deste momento a narradora vai chamar de pai ou papaizinho, porque ele era simplesmente um cara, assim, irresponsável, não trabalhava e vivia culpando a mulher porque não conseguia desenvolver-se no violino. A própria narradora também acredita nisto. E há um momento em que a mãe está prestes a espancar o papazinho, né, Efimov, e ela se põe à frente entre os dois. E a partir daquele momento ela nutre uma certa paixão, um amor pelo pai. E aí você vê a relação de uma teoria de Freud. E como eu já falei para vocês no vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é sobre o duplo e a relação com Sigmund Freud, mais uma vez nessa obra se manifesta as teorias de Freud, porque neste momento, no segundo capítulo, essa relação de amor que a própria personagem não conseguia entender, se manifesta justamente na teoria de Freud sobre o complexo de Édipo. Porque Ana amava o pai e a ponto de querer que a própria mãe morresse, porque ela acreditava que a tristeza da situação da casa era por causa da mãe. Mais à frente ela vai se culpar, porque ela percebe que era o pai que era o irresponsável. Então o que é que acontece? Neste momento da narrativa, neste capítulo, vai acontecer uma grande desgraça. E ela vai perceber que o pai era um cafajeste justamente por meio disso. Há um momento, minha gente, em que chega um grande violinista chamado S,
em São Petersburgo. E o senhor B, conversando com o príncipe, vê, né, Yefimov, o pai de Ana, na rua, e conta a história, né, que ele foi um grande violinista, mas era uma pessoa extremamente irresponsável, não se dedicava ao violino, e por isso, como é que se diz? Era um fracassado. Mas o que é que acontece? Yefimov pede a Ana para roubar a mãe, que eles já fizeram isso várias vezes, pedia que ela desse o dinheiro, dissesse que perdia, a mãe no fundo sabia, mas fingia que não, mas ele pediu para que ela roubasse uma grande quantia para que ele fosse a esse concerto. E a mãe acaba descobrindo, há uma briga terrível, mas no meio daquela briga chega um empregado do príncipe que dá um convite para Yefimov, comovido pela história, né? No fim das contas o cara era um sacana, mas as pessoas gostavam dele. Tanto o Sr. B, que o aconselhava, e no primeiro capítulo, se você quiser ser um bom artista, leia com atenção o primeiro capítulo. Os conselhos do Sr. B para crescer é extraordinário. Então o que é que acontece? Quando ele vai a este concerto, ele volta transtornado. E quando ele volta transtornado, há a grande desgraça na vida da personagem, que vai torná-la em Nietoska Niezvanova, que é justamente, né, sem ninguém, sem nome. O que é que acontece? O pai vê que ele vê um verdadeiro violinista tocando, vê que ele é um fracassado, e o que é que acontece? Ele percebe que a mulher morreu, né? E ele tenta tocar e não consegue. E é muito interessante essa parte, porque ele bota um monte de lençol em cima da mulher para que ela não falasse, só que ela já estava morta. E aí ele resolve fugir com Ana, e Ana também vai, mas é um momento em que ele se arrepende e abandona Ana no meio do caminho. E ela sai correndo desesperada, e ela justamente vai cair aonde? Na frente da casa do príncipe. Aí já começa o próximo capítulo, né, que é o capítulo 3. Quando Ana acorda, vê-se o príncipe ali, né, protegendo-a, e ela vai morar com o príncipe. E ela tem uma vida, vamos dizer assim, muito complexa, porque ela é uma menina cheia de amargura, cheia de tristeza, por causa da vida que ela tivera. Se culpa pela relação dela com a mãe e o engano que ela teve em relação ao pai. E toda uma tristeza. E aquela família que queria demonstrá-la como se fosse assim, né, eles eram benfeitores. Menos o príncipe a ajudava realmente porque ele era uma boa pessoa, mas a princesa, a mulher dele, queria simplesmente mostrá-la, mas como ela era uma criança introspectiva, acabou logo perdendo a simpatia da família, ela ficou lá largada, até que ela adoece e quando ela acorda ela vê Kátia. Neste momento, há outra teoria de Freud. A relação de Kátia, que é a filha do príncipe, com Ana, é uma relação de amor, é um novo amor que aparece na vida de Nietoska, né? Que na verdade é justamente Kátia, que elas têm uma relação meio que, vamos dizer assim, amorosa, sabe? Elas são apaixonadas. Ana aceita aquilo rapidamente, mas Kátia reluta muito. Ela era uma criança bem ativa, dinâmica, de repente ela começa a ficar doente e tudo mais. Entra bem naquela questão da neurose de Freud, sobre as mulheres entram em neuroses. As neuroses femininas geralmente são relacionadas, de acordo com Freud, com a relação sexual ou por repressão, né? Então, no caso, Kátia passa por isso. Mas é um momento em que Kátia e Ana têm um relacionamento e tal, e amoroso, tudo assim, né? Como acontece. Só que é um romance de criança, elas só se beijam e tudo mais. Mas já é uma remetência à questão do descobrimento da sexualidade, né? Que remete também à teoria de Freud. Mais à frente da obra, o que é que acontece? Quando a princesa descobre essa relação amorosa entre Ana e Kátia, sua filha, né? Ela fala pro príncipe, e o príncipe trata até com certa naturalidade. Mas do que se trata essa paixão de vocês aí, meninas, Kátia e Ana? Né? Porque ele não é um absurdo. Não, ele trata porque na época era de acordo com o estudo que eu li, as pessoas tinham curiosidade sobre aquela relação que poderia haver entre as crianças, né, de amor, que até então as crianças eram tidas como inocentes, sem maldade, sem malícia e tudo mais. Mas aí dizem até alguns, eu não sei quem foi que disse que Freud tirou a inocência das crianças na Europa, porque a partir de Freud as crianças não eram ingênuas. Desde cedo elas desenvolviam, né, zonas erógenas na boca, primeiro a oral, depois a anal e por último a zona genital. Então tirou a inocência das crianças, né? Então isso era curioso. Mas de certa forma o príncipe morre, o filho mais novo do príncipe que estava em outro canto, né, em Moscou,
E o príncipe e sua família vão de São Petersburgo para Moscou e mais uma vez a Ana fica sem ninguém, né? E de repente chega a filha mais velha do príncipe e leva a Ana para a casa dela. Lá a outra aventura de Ana. É a parte mais maçante do livro, porque simplesmente ela começa a ter uma educação mais formal, dão condições de trabalho a ela, de trabalho não, condições de educação, contratam professores, e ela, né, vive lá com a Alexandra, né, que é essa filha mais velha do príncipe, e o marido dela, mas há um grande sofrimento nessa menina e a intriga do livro vai para essa curiosidade em relação de que se trata. E aí, né, no último capítulo descobre-se, né, o que é que acontece, que na verdade houve um grande problema entre aquele casal, Alexandra, né, e o que é que acontece? Ana acaba descobrindo uma carta e essa carta revela o segredo, né, da Alexandra e daquele casal. Então, assim, eu não irei falar para vocês o fim de Ana, vocês irão ler o livro. Mas eu gostaria de comentar alguns capítulos interessantes do livro. Quando o Yefimov perde a mulher, que ele sempre culpara a mulher por seu fracasso, não é isso? E esta parte do livro é genial, porque olha o que é que a narradora fala, né? Diz assim: a verdade cegou com seu brilho intolerável, e o que era mentira tornou-se mentira para ele também. Em sua hora derradeira ouviu um gênio maravilhoso que o condenou para sempre, revelando a si próprio. Ou seja, por meio do concerto do violinista S, ele vê que ele era um ninguém, que ele era... Ele criou aquele, né, se ele foi um virtuoso, ele deixou de ser. E ele culpava a mulher, mas chegou a verdade para ele também. Mais à frente diz assim: foi um golpe mortal, e ele, que desejava fugir ao tribunal da própria consciência, não tivera para onde fugir. Desaparecera a última esperança, perdera-se o derradeiro pretexto. Aquela cuja vida pesara sobre ele por tantos anos, aquela que não o deixara viver e com cuja morte, segundo a sua crença cega, ele deveria ressuscitar no mesmo instante, morrera. Finalmente estava sozinho. Nada o oprimia. Finalmente estava livre. Pela última vez, num desespero compulsivo, queria julgar a si mesmo, condenar-se de modo severo, implacável, como juiz severo e incorruptível. Mas o arco enfraquecido de seu violino podia repetir apenas debilmente a última frase musical do gênio. Naquele momento, a loucura, que eu espreitara durante 10 anos, atingiu-o inexoravelmente. Ou seja, após a morte da mulher, ele tenta fugir. 2 dias depois, Ana acaba descobrindo que ele morreu. Sobre o gênio louco e frustrado, Yefimov, eu acho interessante o que o Sr. B fala sobre ele. O Sr. B diz o seguinte: seu lema é Aut César, Aut Nihil. Nihil, acho que é assim que é a pronúncia. Que em latim quer dizer César ou nada. É ávido de glória, mas se tal sentimento se torna um móvel principal e único de um artista, este deixa de o ser, por ter perdido o principal instinto artístico, isto é, o amor à arte. Unicamente porque esta é apenas arte e não algo diverso como a glória. E o Sr. B é um dos grandes conselheiros de Yefimov para que ele se tornasse um grande artista. Ele dizia: aceite as pequenas obras, aceite tocar nos pequenos lugares, nas pequenas festas, e você vai tocando e se dedicando. Imagina, ele queria simplesmente tocar numa grande orquestra, porque só uma grande orquestra era digno dele. Então, ou seja, eu não sei se no fim ele sabia que era um fracassado ou se ele realmente acreditava que era um gênio e que não queria se misturar com aquelas coisas, né? Enfim, com a ralé, vamos dizer assim. Este livro, gente, eu particularmente falando, amei este livro. Eu gostei muito do primeiro capítulo porque trata de violino, trata de uma relação entre a arte, né, de um esforçado, de um pseudo-artista e de um ambiente musical, né, competitivo e difícil que né, na época na Rússia. Mas também eu gostei também da segunda parte, né, que é a parte em que há a nova vida, que é quando Nietoska Niezvanova se torna uma sem nome a ninguém, vive uma parte na casa do príncipe, depois vai para a casa da filha mais velha do príncipe, praticamente sem ninguém, mas ela tem até sorte na vida dela, né?
Em Os Miseráveis, a personagem principal não teve essa sorte, e aqui ela teve, né? Essa Ana aqui teve. Eu até esqueci o nome da personagem, que ela sofre muito, né? Ela é órfã e sofre bastante. Enfim, aqui também eu super recomendo o livro. É um livro maravilhoso. Eu gostaria somente de deixar mais uma informação interessante. Há um momento em que Ana, morando na casa do príncipe, ela assume a culpa por uma... A princesa Kátia fez uma travessura e ela, por amar a princesa, assume a culpa. E a professora dela coloca ela de castigo. E esquece ela lá no quarto trancado, né? Que era costume. Até eu já passei numa escola, fiquei no quarto trancado. Faz tempo, mas fiquei. Aí, enfim, o que é que acontece? O príncipe dá uma bronca nela, né? Por causa disso. E a professora pega e vai tentar se justificar. E diz assim, ó: que o castigo em si é coisa boa. Se dura pouco, é o que o próprio Jean-Jacques Rousseau dissera, algo parecido. Aí o príncipe fala sobre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, minha senhora? Mas Jean-Jacques não podia dizer isto. Jean-Jacques não é autoridade. Jean-Jacques Rousseau não devia ousar falar de educação. Não tinha nenhum direito de falar disso. Jean-Jacques Rousseau renegou os próprios filhos, minha senhora. Jean-Jacques era um homem ruim, senhora. Jean-Jacques Rousseau, um homem ruim, príncipe, o que está dizendo? A Madame Lyotard ficou toda vermelha. Enfim, nesta época aqui, o Jean-Jacques Rousseau era referência em educação, porque parece que ele fez uma didática chamada Emílio. Só que olha só o toco que o príncipe dá nessa professora, porque muitas pessoas simpatizam pelos socialistas, né, porque Jean-Jacques Rousseau diz ser o precursor do socialismo e tudo mais, assim como Bakunin, que era por quem Dostoiévski gostava. Mas na verdade esses homens tinham teorias maravilhosas, mas na prática não eram homens admiráveis. Como o próprio príncipe aqui dá informar, de certa forma, é a voz do próprio Dostoiévski usando Ana para falar isso. Que na verdade Jean-Jacques Rousseau era um cara que dizia uma coisa, mas fazia outra. Falava de educação, no entanto, não cuidava da própria família. Eu achei esse livro genial, eu achei esse livro ótimo. Apesar de que ele ficou em aberto, né? Tem muitas coisas ainda que vocês vão descobrir. O fim de Ana, o que aconteceu com Alexandre, o marido, outras coisas, o que acontece com Kátia, com o príncipe, vocês podem descobrir. Eu acredito que esse livro ia ser muito, muito, muito mais grandioso, mas infelizmente, ou felizmente, Dostoiévski foi preso, e justamente nessa prisão a visão de mundo dele mudou. Ele não continuou mais a escrever esse livro, mas se deteve na Casa dos Mortos, que é a sua obra-prima. Eu gostaria de informar também que antes de em 1849, Dostoiévski tinha escrito Noites Brancas, né? Que foi em 1848. Então, na verdade, cronologicamente, eu deveria fazer o primeiro vídeo deste livro. Só que eu acabei me perdendo, e como eu já estava lendo esse Apaixonada, continuei lendo. Então, vai ficar invertida, como eu já estou informando, né? Em vez de ficar primeiro Noites Brancas e depois Nietoska Niezvanova, é difícil falar esse nome. Vai ficar invertida, mas de qualquer forma é praticamente um ano perto do outro. Enfim, gente, eu agradeço para quem assistiu o vídeo. Eu sou apaixonada por Fyodor Dostoiévski, e a questão da personagem narradora feminina foi uma coisa que eu não havia ainda visto nele. Eu me apaixonei pela escrita de Dostoiévski nessa condição, amei a personagem. Talvez se Ana tivesse de parar num bordel, vamos dizer assim, teria sido mais complicado, mais intrigas. Mas eu vi que dentro da casa de um príncipe bem rico, dentro da casa de Alexandra também, Dostoiévski conseguiu criar intrigas interessantes na narrativa. É um gênio, né? Dostoiévski é um gênio. E essa pitadinha de crítica a Jean-Jacques Rousseau, a esquerda pseudo-bondosa, eu amei demais. Então, gente, fico aqui terminando o projeto lendo Fyodor Dostoiévski. Espero que vocês leiam Nietoska Niezvanova, porque é muito bom. Fico por aqui. Obrigada a quem assistiu. Até a próxima.